Boa noite. Declaro aberta esta audiência pública para tratarmos com a participação dos servidores municipais assuntos relacionados aos adicionais pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. A importância dessa audiência é em decorrência de uma ação que tínhamos em relação às tratativas dessas atividades por decreto, a regulamentação por decreto, e uma lei que foi enviada a essa casa, que já foi retirada, mas que deve retornar. Então, por esse motivo, mantivemos essa audiência para que os servidores possam se fazer presentes, serem ouvidos e os seus questionamentos possam ser respondidos e, posteriormente, encaminhados ao Executivo através de indicação para que o projeto possa vir corrigido e que todos aqueles que façam jus a esses adicionais possam ser contemplados. Compõe a mesa nessa audiência, ao meu lado, o diretor do Departamento de Administração de Recursos Humanos, José Antunes Pereira Neto. Registramos ainda a presença dos vereadores Alberto Barreto, que esteve aqui conosco, vereadora Thalita e vereadora Elisa. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 12 3625 9501. Vale lembrar aqui, por orientação não só do nosso jurídico, como da TV Câmara, que estamos já em um período eleitoral e, por esta razão, ressaltamos aqui a necessidade de que todos que fizerem uso da palavra na tribuna, sobretudo se tiverem se candidatado para algum cargo político nas eleições deste ano, possam se atentar ao conteúdo de suas falas para que elas não sejam interpretadas como propaganda eleitoral, protegendo assim todos os participantes de possíveis punições que possam ser aplicadas pela Justiça Eleitoral. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo o uso da palavra. Dando início aos trabalhos, concedo a palavra para que faça uso na tribuna o senhor Cleiton Carvalho. Olá, boa noite a todos presentes aqui, TV Câmara, vereadores, nosso presidente aí, vereador Macedo. Agradeço a oportunidade por estar aqui hoje, né, explanando um pouquinho. Já estou brigando com essa questão já há algum tempo, né, em nome dos... Não em nome, em meu nome, mas eu sou um agente de controle de vetores na prefeitura, então também, pela equipe, por todo mundo, eu tenho brigado por uma questão que é o risco de vida. E não sei se as pessoas sabem, mas essa discussão toda, a gente só está aqui hoje discutindo essa questão porque quem foi o denunciante do decreto, né, das insalubridades fui eu. Eu que fiz a denúncia ao Ministério Público do decreto, que foi a julgamento, né? Hoje, conversando com o Macedo, fiquei sabendo que a Prefeitura ganhou em primeira instância e perdeu em segunda instância, está indo para o STF a discussão. Infelizmente, essa discussão pode demorar aí bastante tempo. O STF, a gente sabe que pode ficar lá uns 10 anos discutindo, isso significa que não necessariamente esse projeto de lei venha para essa casa novamente. O vereador já me explanou que está junto com o prefeito, com a prefeitura, tentando que isso volte, mas é bom o servidor ficar ciente disso. Enquanto isso não for resolvido no STF, nenhum prefeito é obrigado a transformar em lei. Ele pode continuar fazendo por decreto, enquanto ele quiser. Bom, vou ler para poder ganhar tempo, né? Nos últimos anos, apesar de eu, Cleiton, não estar mais frequentando essa casa e não estar tão ativo nas redes sociais, por motivos pessoais, terminando faculdade, pós-graduação, fiz uma cirurgia, estou aqui de pós-cirúrgico, tem 25 dias que fiz uma cirurgia no joelho. Mesmo assim, eu continuei fazendo meu papel como servidor em procurar o melhor para os servidores. Para quem ainda não sabe, eu fiz a denúncia ao Ministério Público da reforma da Previdência com relação à alíquota dos 14%. A ação que não foi acatada pelo Ministério Público
Porém, ela foi acatada pelo Ministério Público, mas o julgamento foi suspenso por um recurso que está parado no STF até hoje. A Thalita, se eu não me engano, teve alguma sessão que falou sobre isso. Denunciei também o abuso da Unital e do IPMT, que simplesmente cortaram o abono dos aposentados, mesmo esses tendo contribuído em cima desse abono com o IPMT ao longo dos anos. Fui um dos denunciantes da reforma administrativa, isso fique bem frisado, e a criação maciça de cargos que deveriam ser ocupados por concurso e não indicados pelo prefeito. A nova reforma que recriou vários desses cargos também foi denunciada, assim como as últimas que recriaram os cargos de professor coordenador, que só não foi acatado pelo Ministério Público por ainda não ter havido nomeações e gratificações. Outra denúncia que já estava engatilhada, mas o prefeito voltou atrás, com o projeto de lei dos cargos de diretores e vices de escola, que ele queria que fosse feito por processo seletivo, mas conforme a decisão do TJ, isso seria inconstitucional. Também denunciei ao Ministério Público o que ainda vai a julgamento, que eu acabei de falar do salário, que ainda vai a julgamento, que é o salário dos agentes de vetores em DEMIAS e comunitários de saúde. Um absurdo que foi aprovado aqui nessa casa, porque privou-nos de receber os 2 últimos reajustes municipais, que por lei municipal também é nosso direito. E quero aqui fazer um apelo a esta casa, para que haja mais responsabilidade na aprovação das leis a respeito dos servidores, pois nessa gestão e neste mandato de vereadores, houve um festival de leis declaradas inconstitucionais ou que foram a julgamento por serem constitucionais. Eu gostaria de saber para que servem os órgãos técnicos dessa casa, tanto o jurídico quanto o legislativo, porque se é para as comissões simplesmente ignorarem, vamos cortar, porque a gente, como munícipe, está pagando um monte de gente para trabalhar para nada. Então, acho que é bom essa casa começar a pensar e ter um pouco mais de carinho com as avaliações, porque muitas dessas inconstitucionalidades não seriam discutidas se os órgãos técnicos da casa tivessem sido ouvidos. Sempre militei em nome dos servidores, como um todo, nunca fazendo distinção de classes ou que um seja favorecido em detrimento de outra. E hoje falo não em nome dos agentes de controle de vetores, mas como um agente de controle de vetores, que também, como já falei, fui denunciante desse decreto das insalubridades. Fato é que o LTCAT, não sei se todo mundo sabe o que é o LTCAT, só aqui que eu esqueci o nome, é um termo. É o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Ele é base pro decreto, que foi questionado, e a lei que foi retirada dessa casa, e provavelmente será também a base da nova lei que virá para essa casa, caso isso ocorra. Ele é muito pobre e muito falho, o que levou tantos reajustes nos benefícios, favorecendo alguns, prejudicando outros, mas é importante também salientar que aos servidores, que os adicionais, insalubridade, periculosidade, risco de vida, não são direito adquirido. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Conforme a avaliação de cada trabalho, mudança de secretaria ou mudança de posto de trabalho, eles podem ser aumentados, reduzidos ou até mesmo extintos. Vou dar aqui um exemplo fácil e prático. O auxiliar administrativo, escriturário, se ele hoje trabalha num posto de saúde, pelas NRs, o posto de saúde ele garante 20% para qualquer um que trabalhe lá. Porém, se esse auxiliar administrativo, se esse escriturário for transferido para uma escola, para a Secretaria de Educação, ele não faz mais jus. Aquele ambiente não faz jus à insalubridade, então ele vai perder. Um readaptado, eu sou agente de vetor, eu tenho insalubridade 20% pelo meu trabalho, mas se eu for readaptado e for para um local que não tenha, eu não vou ter mais esse direito. Então o servidor precisa ter isso muito claro, não são direitos adquiridos, são condições do ambiente do trabalho que ele está. Também quero salientar que o LTCAT é uma avaliação periódica, e a última foi em 2021, isso está muito defasado. Tem tempo, hein? Então está muito defasado, já faz 3 anos que foi feito esse LTCAT, precisa ser feito um novo para poder ter melhores avaliações. E agora, falando dos agentes de controle de vetores em específico, eu fiz um levantamento sobre a análise da legislação vigente, encaminhei tanto para a CIPA e para quase todos os vereadores, solicitando que os agentes de controle de vetores em DEMIAS tivessem direito ao adicional de risco de vida. No decreto 15.411 de 2022, que é o que a gente está discutindo aqui,
Todos com incumbência de fiscalização na vigilância sanitária foram contemplados com esse adicional de risco de vida, mesmo não havendo legislação anterior que amparasse esse direito. Eu o cito, pois, para efeitos de equiparação, os agentes de controle de vetores e endemias realizaram em 2022... Estou acabando já. Realizaram em 2022 quase 48 vezes mais ações ligadas à fiscalização que à vigilância sanitária, e não fomos contemplados com esse adicional. O CAS, o controle de animais sinantrópicos, sozinho realiza um número 4 vezes maior de ação ligada à fiscalização do que todos os setores correlatos da Prefeitura juntos. Esses dados eu adquiri através dos protocolos 15.980, 81, 83, 84, 85, 86, todos de 2022. Então, não estou tirando da minha cabeça. Foram os órgãos da Prefeitura que me passaram esses dados e eu apenas compilei. Em 2022, foram 117.318 ações de fiscalizações dos agentes de controle de vetor e endemia, contra 29.242 ações dos demais setores. Venho, então, encarecidamente solicitar ao senhor prefeito uma atenção especial aos agentes para que possam perceber o adicional de risco de vida, que, assim como já mencionei, pode ser concedido através de uma alteração no decreto, como ocorreu com a vigilância sanitária, ou que seja incluído num novo projeto de lei a ser encaminhado para essa casa. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado por suas considerações, Cleiton, sempre um munícipe servidor combativo e ativo nessa casa. Eu só vou pedir que os demais se atenham à proposta da audiência pública, né? Para que a gente mantenha o tempo. Eu estendi um pouquinho o Cleiton, aqui a tribuna é para isso mesmo, e por isso eu não o interrompi, mas eu acho que a gente deve se ater aos fatos da audiência pública, que são as atividades penosas, perigosas ou insalubres. Convido agora para fazer o uso da palavra a senhora Cleidiane Noronha. Boa noite a todos, presentes, vereadores, vereadoras, colegas fisioterapeutas e demais. Meu nome é Cleidiane Noronha, sou servidora de Taubaté desde 2011 e eu estou aqui representando os fisioterapeutas servidores do município para discutir o reconhecimento do adicional de salubridade em grau máximo aos nossos salários. Os fisioterapeutas desempenham um papel vital na saúde pública de nossa cidade. Somos responsáveis pela reabilitação de pacientes nas mais diversas patologias. Nossa missão é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, promover recuperação funcional e muitas vezes devolver a autonomia e a dignidade de quem perdeu a capacidade de se movimentar ou realizar alguma atividade do cotidiano. Para cumprir essa missão, nós estamos expostos a uma série de riscos que justificam a manutenção. E eu gostaria que vocês estivessem atentos a esse termo que eu estou mencionando, é manutenção, do adicional de insalubridade em grau máximo. Sim, manutenção, porque desde o Decreto-Lei de 2022, tivemos o grau máximo de insalubridade reconhecido, e a proposta de uma redução configura uma incoerência diante das diversas atuações da nossa categoria. Eu gostaria de elencar algumas particularidades da fisioterapia, porque muitas pessoas não conhecem. Uma das áreas é a fisioterapia pélvica, a qual eu atuo. Nessa área, os profissionais estão em contato direto com urina, sangue e fezes dos pacientes que tratam principalmente incontinência urinária e fecal, dentre várias outras disfunções do assoalho pélvico. Realizam diariamente procedimentos na cavidade vaginal e anal. Frequentemente, trabalhamos com pacientes com lesões ativas de herpes genital, sífilis, gonorreia e candidíase. A fisioterapia aquática, por sua vez, atua nas piscinas, que apesar de serem tratadas, são fontes recorrentes de infecções fúngicas, bacterianas e virais.
Além disso, o ambiente úmido e quente favorece a proliferação de micro-organismos, aumentando o risco de contaminação. Na ecoterapia, os fisioterapeutas estão expostos a alérgenos e patógenos presentes nos animais e no ambiente rural. Há riscos de zoonoses, como leptospirose e acidentes causados pelo manejo dos cavalos, além também da exposição solar, durante todo o atendimento, visto que a área não tem cobertura. Nos atendimentos domiciliares, existem riscos adicionais, como a falta de controle sobre as condições de higiene e saneamento, a exposição de doenças infecto-contagiosas, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares, a realização de procedimentos invasivos, como aspiração de secreção pulmonar, manipulação de feridas infectadas de pacientes amputados e ou com escaras. E no ambiente de infectologia, existe um contato também diário com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas e de alta transmissibilidade. Então, o impacto do trabalho dos fisioterapeutas na sociedade é inegável. Somos fundamentais na redução do tempo de internação hospitalar, na prevenção de complicações e na promoção da saúde da população. Através do nosso trabalho, muitas vezes evitamos procedimentos cirúrgicos e diminuímos a necessidade de medicações de alto custo, gerando economia para o sistema de saúde e contribuindo pela sustentabilidade do SUS. Diante desses argumentos, solicitamos aos nobres vereadores, bem como ao prefeito, que considerem e defendam com atenção nosso pedido pela manutenção do adicional de salubridade em grau máximo, que está, como eu falei, dentro já do decreto, e que qualquer projeto de lei que seja apresentado, ou esse ano ainda, ou no próximo exercício, que ele possa ser realmente estudado de forma muito técnica, para que esse reconhecimento ele faça jus ao que não é apenas uma questão financeira, mas uma forma de valorizar e proteger aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado dos outros, muitas vezes em condições adversas e arriscadas. A manutenção do entendimento de fazermos jus ao grau máximo deste adicional será um passo importante para garantir melhores condições de trabalho e saúde aos fisioterapeutas, refletindo o respeito e a consideração que merecemos. Além disso, eu quero chamar muita atenção para um princípio que está lá no nosso estatuto, que é o princípio da isonomia, que é igualdade de todos diante da lei. Se a ANR pode ser flexível para estudar o grau de insalubridade de vários profissionais do município, por que ela não pode ser flexível, inclusive para avaliação da nossa categoria? E isso nos traz valorização e reconhecimento diante de categorias que já estão contempladas e que têm um entendimento dessa forma. Agradeço pela atenção, conto com o apoio de todos para esta causa justa e necessária. Muito obrigada. Muito obrigado, Cleidiane. É importante que a gente lembre que todas as profissões que fazem jus, têm direito ao adicional, deveriam estar aqui se fazendo presente hoje, falando com propriedade daquilo que muitas vezes quem está atrás de uma mesa num gabinete com ar-condicionado não tem noção. Então, individualmente, cada um de vocês que exerce a atividade penosa, perigosa ou insalubre, conhece a lei que garante o seu direito. Sinto muito que a empresa que foi contratada à época para fazer o estudo não esteja presente aqui. Tomei o cuidado de entrar em contato com o prefeito antes da audiência e vamos estudar uma possibilidade até mesmo de convocá-los para que façam, nem que tenhamos que fazer uma nova audiência para que eles se façam presente e respondam a esses questionamentos, porque eles foram pagos para isso. Como o Cleiton muito bem colocou, na área dele ele sabe qual é a legislação, a Cleidiane sabe qual é a legislação, a Fábia sabe qual é a legislação pertinente. E qual é a atividade que caracteriza se é insalubre ou não. Vou dar o exemplo de um técnico de radiologia que atua na odontologia.
O técnico de radiologia tem legislação própria, ele atua atrás de um anteparo protegido. Não, o técnico de radiologia da odonto, ele vai lá colocar o filme dentro da boca do paciente, que muitas vezes tem alguma doença infecto-contagiosa. Assim como o escriturário que trabalha lá no AME ou que trabalha em algum outro local perigoso, penoso ou insalubre. Mas o Ministério Público disse que o escriturário não pode receber. Eu também acho, como regra. Agora, a exceção, se ele exerce atividade em algum local penoso, perigoso ou insalubre, ele tem que receber. É a lei que diz isso, não sou eu. Não somos nós, não são vocês. Então, a importância dessa audiência para discutirmos de forma ampla e transparente o direito do servidor é aqui que tem que fazer valer a voz do servidor. Para que quando esse projeto, que se Deus quiser, vai retornar para essa casa assim, venha corrigido para que não tenhamos que fazer tantas emendas e não correr o risco de uma ação de inconstitucionalidade. A ação, sim, foi ratificado pelo TJ que está válido o decreto, porém, já existe posição consolidada no STF para que seja feito através de lei e não por decreto. O que, em conversa aqui com o Zé Antunes, até pela questão da sazonalidade desse adicional, que como o Cleiton colocou, não é permanente, deveria ser feito por decreto, né? Mas, para a segurança do servidor, ele deve ser feito por lei. Nem que seja para definir quais são as categorias. E aí a avaliação, se permanece ou continua e qual grau, aí sim ser determinado pelo ambiente e pelos técnicos, o SESMIT, né, que é quem faz esse estudo aqui pela prefeitura. Mas nós vamos estudar essa questão da convocação da empresa que fez esse estudo. E essa briga, como o Cleiton colocou, lá atrás, em 2021, quando eu fui no AME, a briga foi porque o escriturário que faz o primeiro atendimento, sem qualquer tipo de proteção, ou EPI ou anteparo, não estava recebendo o adicional. E no laudo, que nem parecia ser o mesmo local, e eu estive no AME, a empresa não. Eu fui ao AME constatar se realmente aquilo estava ou não acontecendo. E no laudo não parecia nem que era o mesmo lugar. Então é esse tipo de coisa que a gente quer que o servidor faça valer o seu direito, e é para isso que nós, vereadores, estamos aqui. Quero convidar para fazer uso da palavra a senhora Vanessa Soares. Ela falou que estava nervosa, eu falei que eu ia brincar com ela, mas pode ficar tranquila, a senhora tem o tempo que a senhora precisar. Se quiser uma água, a gente leva aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Boa noite, vereador, a mesa, os colegas servidores, as vereadoras. Sou servidora, sou enfermeira há 17 anos na prefeitura. Atualmente trabalho na vigilância epidemiológica. Agradeço a oportunidade de debater e esclarecer sobre o nosso trabalho e também a insalubridade. Desde já também reforço que a nossa solicitação é manter, a manutenção, tá? Do que já venho há 17 anos. O trabalho dos profissionais de saúde é árduo, promover saúde não é fácil, nos colocamos em situações muitas vezes de risco, de vulnerabilidade. O adicional nos motiva a continuar firmes no cumprimento do dever, agora com mais garantias e reconhecimento pelo esforço de cada um, assegurando e mantendo ao trabalhador a igualdade sem distinção aos seus direitos. Realmente entendo que ser técnico, porém nem todos os setores foram nesse critério de técnico. Não há como prever quando haverá o contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, podendo ser a qualquer momento da jornada de trabalho. É importante ressaltar que ao longo de 2020 até a presente, vivenciamos a pandemia da Covid,
dentre outras rotinas, sendo evidente a exposição contínua dos profissionais de saúde aos agentes. Na época, nem sabíamos a evolução da doença, além dos riscos inerentes à profissão. Nosso trabalho é manter a vigilância contínua e permanente, assim desencadeando ações de prevenção, bloqueio e controle da transmissibilidade. A gente até pesquisou várias coisas, já há muita discussão sobre a insalubridade. Já se cita alguns entendimentos que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a insalubridade da atividade exercida. Os profissionais que recebem 40% de auxílio da insalubridade são aqueles que no dia a dia têm contato com alguns tipos de agentes biológicos. Nosso trabalho em suspeitos e contatos de casos confirmados, tratamentos para tuberculose, entre outras doenças, sendo coletadas amostras de escarro e lá na vigilância a gente armazena, manuseia e encaminha ao laboratório. Visitas domiciliares para evitar o abandono e garantir a adesão ao tratamento por parte do paciente é uma preocupação e um desafio recorrente na área da saúde. Expomos a doenças infecto-contagiosas, seja na manipulação, coleta, preparo e até de fragmentos. Somos apoio para outros serviços. Também fazemos visitas em pacientes em isolamento, da Covid foi uma delas, ou de tuberculose, e também em unidades hospitalares. A exposição a agentes potencialmente causadores de doença, inclusive em ações frente até epizootias, né, que são doenças em animais. Falar um pouquinho dos agentes biológicos, então eles apresentam variação significativa em sua nocividade, não sendo possível estabelecê-la de forma absoluta. Não possuem limites de tolerância, ainda mais porque eles são capazes de se multiplicar dentro do organismo. Não tem como mensurar. E não admite exposição continuada, pois não possui limite de tolerância ou tempo de exposição. Não há eliminação da insalubridade, mesmo com medidas tomadas, por exemplo, o uso de EPIs, mesmo mantidos cuidados de manipular amostras, para que não haja contaminação de pessoas nem no ambiente. Sobre a ANR, né? A exposição habitual, também conhecida como contínua ou permanente, caracterizado pelo desenvolvimento não eventual, mas, mais uma vez, não havendo como aferir a quantidade de micro-organismo e o tempo de exposição. O que existe é a prova de contato, seja de pacientes portadores de doenças ou de materiais contaminados, não podendo ser mensurado o tempo de exposição. Adicionalmente, provavelmente nunca haverá limites de tolerância ou limites de exposição seguros para esses agentes, dada a sua capacidade de se multiplicar dentro do organismo. Reitera a necessidade de o processo de avaliação do risco por os agentes infecciosos ser racional e também de forma humanizada aos profissionais de saúde. E objetivo, com certeza, não mais apoiar-se só no conceito da ANR. Ela sim subsidia, mas ela não define. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Gostaria de convidar a senhora Fábia Borges para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite ao diretor do RH, vereador, a todos que estão aqui presentes, aos meus colegas, os colegas da prefeitura. Eu sou Fábia, eu sou fisioterapeuta da casa desde 2005. Quando eu entrei, eu era do Quality. No ano que eu entrei, em 2005, se eu não me engano, houve uma pessoa que foi fazer minha avaliação na Kombi, que era o Luiz Antônio, porque era protocolo da prefeitura de uma forma muito simples, inicialmente, que o funcionário, quando entrava, ia lá um técnico fazer a avaliação.
e eu saí na Kombi com uma colega minha, a Gabriela Scacabarose, e nós fomos avaliadas quanto à insalubridade por esse funcionário da prefeitura, de uma forma bem diferente do mundo atual, porque não tinha tecnologia. E nessa minha avaliação, em 2005, eu fui avaliada como 40%. E eu sempre recebi 40%. Eu até pedi no portal do servidor esse ano, junto ao RH, a cópia desse documento. E fui informada que a prefeitura não disponibiliza desse meu documento que fala que eu, como fisioterapeuta, tenho direito a 40%. Daí depois, se eu não me engano, em 2021, houve a mudança com essa nova empresa, jogando o percentual do fisioterapeuta para 20%. Na ocasião, eu fui no gabinete com mais outros colegas e nós conversamos e foi bloqueado e passou a todos os físios a ganhar 40%. Eu, na verdade, eu não sabia que os meus colegas, eles não ganhavam 40%. Porque para mim era uma coisa tão técnica e tão racional que quando alguém passa no RH levando os documentos, se ele vai exercer aquele cargo de fisioterapeuta como os demais profissionais que ganham 40%, já deve ser automático. E eu fiquei sabendo ao longo do tempo que muitos colegas meus trabalharam por 3 anos sem nenhuma insalubridade. Fiquei sabendo que muitos colegas meus não recebiam 20%. Só que nós, fisioterapeutas velhos de casa, que eu até posso citar, eu sou uma delas, tem uma colega que também fez parte do Quality e provavelmente uma da casa da mãe, que somos as mais velhas de casa, nós sempre tivemos 40%. Porque, falando de empresa ou não, eles eram mais sérios do que atualmente. Porque realmente ia um técnico lá e avaliou 40%. Nesse novo projeto de lei, essa empresa, ela apresentou a redução de 20% dos fisioterapeutas sem nenhuma avaliação. E hoje eu tenho a plena certeza que eu solicitei para o técnico da empresa ir lá me avaliar e estou aguardando. E eu tenho certeza que provavelmente não vai ser tão técnico como deveria ser. Já vai estar 20%. Então, o meu questionamento é o seguinte: nós, quando trabalhamos, nós temos que ser sempre princípio da isonomia e ser técnicos. Eu não posso ver que fisioterapeuta talvez não seja um número tão expressivo na prefeitura em termos de funcionário, mas nós somos muito grandes no trabalho que nós fazemos. Eu estou aqui há 20 anos na prefeitura, tenho muito orgulho do que faço e posso ter certeza que quem for procurar, quem é a Fábia fisioterapeuta, o meu trabalho sempre foi muito bem feito. Eu nunca escolhi patologia para atender. Se eu preciso aspirar, eu aspiro. Se eu preciso pôr a mão no paciente, eu coloco. Eu sempre executo o meu trabalho. E o que eu mais fico chateada é com essa política de dar 20% para a fisioterapia, sem nenhum parecer técnico. O meu LTCAT só mostra a mesa do consultório, a maca do consultório. Como se o meu trabalho, o trabalho do fisioterapeuta se resumisse a isso. Eu tenho aqui, por um acaso, uma vereadora que é uma pessoa que provavelmente é muito envolvida com a fisioterapia por necessidade pessoal. É uma necessidade pessoal que qualquer um de nós podemos ter. Eu posso sair ali fora, bater o meu carro e ter uma lesão. Isso, ninguém está livre. E quem muitas vezes vai salvar e vai ajudar é o fisioterapeuta. Então, o que eu peço é uma coerência técnica, como eu sempre fui, do RH, de avaliar pela isonomia. Eu não posso avaliar uma categoria ou outra, porque esse é 20, porque ele tem 30 pessoas, é mais fácil de não pagar ele. Eu tenho que avaliar qual é o poder, o que é o trabalho daquele profissional. Por exemplo, eu trabalho na unidade de saúde. Todos os meus colegas da saúde ganham 20%.
e o fisioterapeuta vai ganhar 20%. Daí eu pergunto, em que o meu trabalho é menos do que o meu colega? Eu não tenho contato com doenças infecto-contagiosas? Eu não aspiro? O que me difere dos outros colegas? Qual foi seu critério que você avaliou para dar 40% para um e dar 20% para o outro? Sendo que eu estou constantemente em contato com todos os problemas de infecto-contagioso. Nós, fisioterapeutas, nós avaliamos a parte uroginecológica de uma pessoa, nós fizemos avaliações pulmonares, parte respiratória. O Covid pode ter acabado, mas isso é uma utopia, porque há casos de Covid circulando, porque nem todas as pessoas estão vacinadas. E tem outra, tem tuberculose que nós atendemos. E só por isso não justifica falar que é 20%. Eu estou aguardando a comissão, gostaria muito que eles estivessem aqui, para eles darem um parecer técnico, mas um técnico com consciência, porque não adianta eu ser uma técnica para agradar alguém ou para receber um pedido de alguém. Porque se eu tiver que um dia atender o prefeito, eu vou ser técnica o tempo todo. Se eu tiver que atender o munícipe, qualquer munícipe aqui de uma área carente, eu sou técnica da mesma forma. Se um dia eu tiver que atender algum presidiário, eu sou técnica, porque nós temos a nossa consciência de ser técnico. E nunca justificar uma coisa, se eu gosto ou não daquela categoria, desvalorizar a fisioterapeuta. Eu agradeço e espero que seja técnico e leve em consideração do que toda minha colega já falou, do que é o trabalho da fisioterapia. A fisioterapia, eu sou sempre da opinião que todos os postos aqui de Taubaté deveria ter um fisioterapeuta. A população deveria ter direito a ter fisioterapeuta. E pensar muito, por que dá 20%? Eu tenho certeza que o técnico vai lá, que eu creio que seja o engenheiro Felipe, eu tenho certeza que ele vai me dar 20%. Eu estou aguardando, mas eu não concordo, porque desde 2005, todo fisioterapeuta era 40%. Nunca teve uma justificativa plausível para jogar para 20%. Nunca teve uma avaliação. E o que eu considero a minha avaliação inicial melhor de 20 anos, porque pelo menos ele foi lá me avaliar. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Fábia. Fábia que também foi muito combativa aí, se fez presente não só na questão da insalubridade, quando recebemos aí a visita de uma comissão, como também no plano de carreira, lutando sempre pelos direitos, sempre pelo coletivo, nunca pelo individual, como mencionado anteriormente. Eu vou dar por encerrada as inscrições pela internet, tenho 2 perguntas que eu vou ler. Eu quero saber se alguém mais aí do plenário quer se inscrever e fazer o uso da palavra, algumas pessoas que chegaram agora. Se não, eu vou passar para os questionamentos da internet e depois para os vereadores. Alguém mais quer se inscrever daí, quer fazer o uso da palavra? Não, tudo bem? Tivemos a participação do telespectador João e eu me senti contemplado pela pergunta dele, porque ele vai fazer referência justamente àquelas pessoas, eu me referi ao escriturário, mas ele fala recepcionista, e aí eu estou fazendo um paralelo. Eu mencionei escriturário, mas pode ser o recepcionista, enfim, aquela pessoa que faz o atendimento. Participação do João. Quero perguntar o seguinte: na tabela, os psicólogos, assistentes sociais, monitores de ofício e etc. recebem 20% de insalubridade. Ganham 40% apenas aqueles que possuem contato com sangue ou contato físico com pacientes. Porém, todos esses profissionais que nos postinhos ganham 20%, no AME ganham 40%. Apenas os escriturários ganham 20%. Entendo que eles ganham 40% por trabalharem no AME. Agora, os recepcionistas não trabalham lá, não estão expostos aos riscos que existem dentro do AME? Foi exatamente como tudo começou, pelo menos para mim, né? Essa discrepância entre a função, o cargo. Eles estão todos dentro do mesmo local.
perigoso ou insalubre. Eu não posso avaliar de forma distinta. O recepcionista ou o escriturário não pode perceber esse adicional pelo cargo. E aí eu vou me estender aos braçais, aos motoristas, aos orientadores sociais, aos assistentes sociais, aos controles de animais sinantrópicos de endemias, todos aqueles que exercem uma função perigosa, penosa ou insalubre. Eu concordo com a Fábia, esse critério tem que ser revisto e de maneira individual, de maneira mais atualizada. A gente não tem nenhuma grande alteração, por isso estava me explicando aqui que o LTCAT, mesmo sendo de 2021, não tem uma grande alteração para que seja revisto, mas vamos deixar ele atualizado, vamos refazer, vamos reescrever de forma técnica. Por que me socorrer de uma empresa de Minas Gerais? Será que não tem ninguém aqui competente para fazer esse estudo para a gente, para fazer esse laudo? É nesse sentido que eu sou muito contra, né, a antiga 8666 e a atual 14133. A gente acaba perdendo esse controle. Vou passar aqui para a segunda pergunta do telespectador, o senhor Francisco Gomes. Boa noite, caro vereador presidente dessa audiência, aqui é o servidor Francisco. Sinto muito em não poder estar aí por motivos particulares. Sou do cadastro mobiliário, mas meu cargo de concurso é de motorista e venho lutando por essa classe, que é muito desvalorizada na prefeitura. Gostaria de saber se no projeto de lei tem algo a reconhecer o direito de insalubridade ou periculosidade para os motoristas, pois a NR 15 e também a lei da CLT reconhece que tem direito também os motoristas, e nesse projeto nada fala sobre o cargo. É mais uma injustiça que a categoria vai sofrer? Então gostaria de saber, o motorista está sendo citado nesse projeto? Francisco, os motoristas com certeza serão contemplados ou por indicação, ou por emenda, ou pelo próprio projeto. Aliás, vale dizer, nós temos aí os TFDs, os motoristas do TFD, os motoristas que trabalham diretamente na área da saúde. Ele não sabe quem é o paciente que senta do lado dele. Mas ele é motorista. Então, é nesse sentido que a gente tem que discutir, para que a gente possa fazer um projeto que contemple realmente aquele que faz jus a esse direito, independente do cargo que ele ocupe. Bom, não havendo mais perguntas pela internet, ninguém mais da população e dos servidores fazer uso da palavra, convido a vereadora Thalita para fazer uso da palavra. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Boa noite, presidente, a mesa, Antunes, vereadora Elisa. Bom, eu quero começar sendo aqui bem sincera e me posicionando, que eu nunca deixei de me posicionar e mostrar qual é a minha opinião, e a minha opinião é a seguinte: eu acredito que um gestor que se preze não tem que esperar a decisão de justiça. Então, um decreto não é seguro para nenhum servidor. E todo gestor que se preze, que tenha a capacidade de gerir a cidade, portanto, gerir os contratos, portanto, gerir a estrutura da casa, sabe que um decreto como esse não garante a segurança que o servidor precisa. Isso já era para ter sido revisto, independente de decisão da justiça. Não precisa esperar a justiça tomar uma decisão. Se debruça sobre aquilo que precisa ser aprimorado e faça. Então, eu estou aqui, primeiramente, para criticar esse critério que já era para ter sido revisto. Em segundo lugar, eu quero falar aqui sobre o que já foi dito pela população, pelos servidores aqui, que são alvo desse projeto, que falaram com muita propriedade sobre a falta dos estudos técnicos, do LTCAT, o laudo que até nós, vereadores,
precisamos como justificativa para poder entender o projeto, porque a gente também não é especialista em insalubridade, em risco, em penosidade. Então, para a gente, esse laudo também faz falta, para que a gente tenha responsabilidade na hora de dar o nosso parecer nas comissões, na hora de fazer o voto aqui bem justificado, bem embasado. Então, esse laudo também faz falta para a gente, e eu quero citar alguns casos aqui específicos que me chamaram a atenção, e eu vou citar alguns, mas não são todos que me chamaram a atenção, eu vou citar só alguns para tentar cumprir o tempo aqui que a gente tem. Primeiro, em relação ao operador de máquina pesada, da retroescavadeira. Tem um servidor que toda noite me manda mensagem, eu acredito que ele manda para todos os vereadores, que é o João. E ele manda foto de como foi o trabalho dele. E ele está lá todos os dias cavando buracos enormes. Eu não sei qual que é o termo técnico para isso, mas está lá dentro de esgoto, está lá dentro de buraco que precisa escavar, com máquina pesada que faz muito barulho. Ele manda vídeo para a gente com barulho altíssimo. E ele não tem o máximo da insalubridade. E eu queria que o laudo tivesse acompanhado o projeto para eu entender por que ele não tem, porque só vendo o vídeo eu fico confusa, mas eu não sou técnica. Então me faz sim a falta de um laudo para eu poder justificar o meu voto, para eu poder entender também como que funciona esses adicionais. Tem um caso que já foi citado aqui, mas eu acho que vale a pena, porque tem coisa que eu acho que foi erro da prefeitura, e tem coisa que eu acho que foi falta do laudo. Uma das coisas que eu acho que foi falta da prefeitura, como a Fábia bem falou aqui, é Fábia, né? A Fábia bem falou aqui, que foi a questão dos fisioterapeutas. Pelo decreto, já recebe 40%. Já tem o máximo de insalubridade. E ela bem citou a questão da bomba de aspiração, não sei se é esse o termo técnico, mas que é a fisioterapia pulmonar, que eu e muitas pessoas que têm paralisia como eu já precisaram usar na vida, e eu vi isso de perto e vi os fisioterapeutas ali se dedicando, fazem uso da técnica da fisioterapia pulmonar, e hoje já é reconhecido com os 40%, e aqui não está constando, ficou de fora. Isso para mim é erro. Na hora de elaborar o projeto, falhou, errou, não analisou corretamente e não colocou no lugar que tinha que ser colocado. Agora, uma coisa que é falta de LTCAT, para mim, é a questão do ambulatório de infectologia, por exemplo, que foi citado aqui também. Por que o fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, terapeuta, várias classes aqui recebem o máximo, e o recepcionista, o farmacêutico, o técnico, recebem menos? Sendo que eles estão no mesmo ambiente, foi citado aqui, não é questão de ambiente, eles não têm contato com os mesmos pacientes. Para mim isso é falta de laudo. O laudo precisa justificar para a gente. Por que um que tem contato com o mesmo paciente recebe uma porcentagem e o outro que tem contato com o mesmo paciente recebe outro? Então, para mim, tem coisa que é erro da prefeitura. Antunes, eu gostaria de entender isso depois na sua fala. E tem coisa, para mim, que foi falta do laudo, dessa justificativa, dessa parte técnica. Tem duas outras questões aqui que eu quero citar, que uma é em relação ao Centro de Convivência do Idoso, que a gente tem aqui penosidade para algumas categorias e para outras, como monitor de ofícios, instrutor de artes, não recebe, fazem as mesmas atividades semelhantes que o assistente social, que o orientador social, que o psicólogo, está com as mesmas pessoas, no mesmo contato. Uns recebem penosidade e outros ficaram de fora. E aqui, por último, quero citar no setor do CadÚnico, né, o setor de benefícios sociais, da área técnica do SUAS, que hoje a gente tem a função, a categoria dos psicólogos lá dentro, que a gente não tinha anteriormente, e eles também não estão inclusos na penosidade. Isso precisa ser revisto também. E aí, vindo agora aqui para o corpo do nosso projeto, peço uma tolerância, presidente, por favor, vou concluir. Tem algo que me chama muita atenção em relação à porcentagem da penosidade, porque já está pacificado pela justiça que o mínimo de porcentagem para penosidade é 30%, e o projeto fala em 20%, e a gente procurou jurisprudência de outros municípios, e todos são a partir de 30%, o nosso é 20%, por isso que eu acredito, tem coisa que foi erro na elaboração do projeto, erro por parte da prefeitura, e tem coisa que foi falta do laudo.
E aqui, por último, para encerrar a minha fala, eu quero citar uma emenda que nós fizemos pela Comissão de Justiça, que a gente vai lutar por ela, que é a questão do afastamento por motivo de saúde. Depois de 10 dias afastado, o servidor começa a perder a sua insalubridade. Já o afastamento para competição ou para estudos é só depois de 30 dias que ele começa a perder insalubridades adicionais dele, né? No geral, estou falando de insalubridade, mas os adicionais. E para mim essa é uma grande de uma incoerência. Então a gente corrigiu isso pelo projeto, se não vier corrigido agora pelo novo, a gente corrigiu isso por emenda, e se não vier corrigido no próximo projeto que vier da Prefeitura, a gente vai colocar a emenda mais uma vez pela Comissão de Justiça, porque é uma incoerência sem tamanho isso aqui. E aí, Antunes, eu quero deixar uma pergunta aqui para o senhor, que é o seguinte, o servidor não pode esperar, isso aqui é uma urgência, a gente precisa trazer essa segurança para o servidor de forma técnica, a gente precisa que essas porcentagens condizam realmente com a realidade deles, do dia a dia, mas tem uma questão da lei de responsabilidade fiscal também. A Prefeitura, explicando aqui para os servidores, né, para aqueles que não têm essa informação, o prefeito já está vedado de colocar projetos nessa casa que gerem despesas para a próxima gestão, para o próximo mandato. Então, quero entender como a Prefeitura tem se planejado e se organizado, visto que está vedado de que esse projeto volte para casa esse ano. Qual tem sido o planejamento de vocês em relação à lei de responsabilidades fiscais? São essas minhas considerações. Obrigada, presidente, pela tolerância. Obrigado, vereadora Thalita. Me sinto contemplado pela sua fala, uma vez que estamos juntos na Comissão de Justiça e apresentamos essa emenda para reparar alguns erros do projeto, sempre combativa. E quero aqui fazer um esclarecimento, que essa gestão optou por fazer por decreto, até por questionamento deste vereador, porque anteriormente era feito de forma reservada num processo administrativo interno com base na Lei 0001. E esse foi justamente o questionamento do Ministério Público em relação à constitucionalidade daquele artigo, para que ele não mais fosse feito por decreto. E isso ainda não foi definido. Então, para dar transparência ao processo de concessão a esses adicionais, é que se optou pelo decreto. Então, eu acho muito válido que haja essa discussão de forma clara e transparente, para que a gente esclareça ao servidor qual é o direito deles e que a gente lute pelos direitos do servidor. O Antunes vai fazer o uso da palavra, a gente não tem mais questionamento da internet dos servidores, mas antes eu vou conceder a palavra para a vereadora Elisa. Ela tinha aberto mão, mas retomou. Vou falar daqui mesmo. Uma ótima noite para todas as pessoas que estão aqui participando com a gente. A vereadora Thalita explanou muito bem, né? Várias dúvidas, vários questionamentos. Os servidores também, parabéns, presidente, por começar com a fala dos servidores, né? Acho que isso é bastante importante também, traz muita legitimidade. Eu estou aqui com um projeto que estava aqui na casa, tive até dificuldade, porque eu sou a secretária, né? Tinha muitas emendas para ler, para explicar o que era cada uma. E eu acho que a audiência pública ela é esse momento rico de evidenciar várias situações, né? Eu fiquei muito confusa, a Vanessa falava ali, né, das especificidades, e foram 4 servidores que falaram, e as fisioterapeutas são, né, da mesma categoria, mas outras categorias também falaram, né? Então, são muitas as categorias, são muitas as especificidades. E aí, eu falei esses dias aqui e hoje também, né? Eu fico até confusa, por isso que é importante escutá-los. E aí a gente precisa desse apoio da questão técnica dos avaliadores, né, José Antunes? Das pessoas que fazem essa avaliação de quem que tem que receber e quem que não tem, como a Fábia falou muito, né, de forma muito técnica, para não ficar, esse grupo não tem, aí esse grupo vai lá e reclama, daí dá para esse grupo, daí o outro grupo vai lá e reclama, daí dá para outro grupo. Então, eu acho que essa questão muito responsável
de olhar o que de fato cada um tem direito, é extremamente importante, e os servidores vindo a essa casa e conversando com os vereadores, inclusive explanando as suas especificidades, mas lógico, temos limitações, então tem coisa que tem que vir do executivo, a gente acaba ficando de mãos um pouco atadas. Então, é só uma contribuição, não é nem pergunta nada, mas eu queria colocar a importância de um momento como esse, de diálogo, de discussão, de que as pessoas possam falar, para a gente melhorar o nosso conceito e já ir pensando num voto e nas possíveis emendas, no que pode ser feito para melhorar. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Elisa. Como a vereadora Thalita colocou, o João acabou de mandar os vídeos do dia dele aqui de trabalho. O João é um servidor que trabalha aí nas nossas obras mais pesadas, operador de máquinas, se arriscando, inclusive, né? Tivemos uma obra aí junto, uma obra muito perigosa, e realmente é admirável, eles têm o nosso respeito aqui, e vocês serão, se Deus quiser, contemplados aí pelo novo projeto, e se não forem, nós vamos brigar por isso, né, vereadora Thalita? Queria convidar o Zé Antunes agora a fazer uso da palavra e responder aos questionamentos. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, peço desculpas, estou um pouco fanho com a rinite atacada, mas fazer uma explanação breve, geral, e depois vou repassando aqui nas perguntas, tá? Primeiramente, a questão da insalubridade é uma avaliação bem técnica. Tem previsão elaborado pelo próprio Ministério do Trabalho, através da NR15. A Prefeitura, ela contrata uma empresa, como o Cleiton colocou, a última foi avaliada em 2021, uma empresa de Minas Gerais, no caso. A gente teve, na história da Prefeitura, laudos emitidos nos anos de 2012, 2014, 2017 e 2021, 4 LTCATs contratados. O decreto e o projeto de lei que veio para essa casa, ele foi construído com base nesses LTCATs. E não é uma questão de deliberação nossa, RH, por exemplo, não sou nem técnico da área de segurança do trabalho, propriamente dito, tudo feito pelo próprio SESMIT, o corpo técnico da Prefeitura, com base nesse LTCAT contratado. São 4 laudos, como eu falei, 4 laudos emitidos por empresas distintas, aí até uma observação dentro do que o vereador Macedo falou. Licitação, né? Então não tem muito como escolher a empresa que virá para fazer esse serviço. A gente abre a licitação, as empresas que vêm se candidatar ao que oferece o menor preço é que acaba ganhando. Nós estamos tentando, desde 2022 mesmo, contratar uma nova empresa, embora aí já entrando num apontamento do Cleiton, o último foi elaborado em 2021, mas não há uma exigência de periodicidade. Só há necessidade de alteração no LTCAT caso seja constatado mudanças significativas nos ambientes de trabalho. Aí, somente nesses casos que é obrigatória a realização de um novo LTCAT. Mas nós queremos contratar outro justamente para melhorar a execução do serviço em si. A gente acreditamos, pelo menos elaboramos um termo de referência mais encorpado, para poder exigir da empresa vistorias mais bem detalhadas e um laudo mais encorpado, para justamente evitar pontos de dúvida, pontos de discussão. Então, dando sequência, o decreto atualmente vigente e o projeto de lei foram construídos com base nesses LTCATs.
A questão do risco de vida aos agentes é uma coisa que pode vir a ser discutida, vai precisar de estudos que demonstrem, de fato, o risco. A questão das fisioterapeutas, só até fazer uma observação, não é nenhum tipo de demérito à categoria, muito pelo contrário, conheço bem a atuação de vocês. Já passei por 2 cirurgias no joelho, precisei de serviço de fisioterapia e a minha esposa é fisioterapeuta. Não trabalha na prefeitura, não é servidora pública, mas a minha esposa é fisioterapeuta, atua como fisioterapeuta. Então, tenho todo o respeito pela categoria. Porém, nestes LTCATs, a avaliação é de 20%. Houve uma avaliação durante o período de pandemia, especificamente, e especificava que durante aquele período, e nós chegamos já até a conversar sobre isso, a Fábia já foi algumas vezes lá para debater assuntos diversos, não só essa questão da insalubridade, mas houve um laudo específico referente ao período da pandemia, referente à atuação das fisioterapeutas no período da pandemia, que enquadrava em 40%, e por isso que no decreto constou 40%. No projeto de lei estava indo para 20% em conformidade com o LTCAT, porque a gente já não tem mais declarada essa situação de pandemia. Como falei, ainda respondendo a Fábia, a avaliação é por parte da empresa contratada, não é uma avaliação direta do RH, não é um servidor do RH da prefeitura que vai fazer essa avaliação, e sim de uma empresa contratada. E a gente precisa, de fato, e falo isso em termos de prefeitura como um todo, não só de RH, até conversando com algumas secretarias a respeito desse assunto, entendo que o ideal, a partir do momento que se consiga efetuar essa contratação, que cada secretaria monte comissões internas para que possa acompanhar a empresa e instruir o técnico da empresa na elaboração desse laudo, para que possa, de fato, evidenciar cada ali pormenor de cada atividade. Esse aqui é um fisioterapeuta que trabalha no setor tal, mas ele faz isso, isso e isso. É diferente do fisioterapeuta que trabalha lá no setor X, que faz outras coisas. Isso pode acabar gerando discrepâncias quanto ao percentual dentro da mesma categoria, é outro assunto que foi debatido, mas isso é inevitável. A insalubridade é referente à exposição. Aí até respondendo a pergunta, o questionamento que veio da internet com relação aos motoristas, os motoristas, que o Guilherme até não me deixa mentir, alguns recebem em virtude do trabalho que executam. O motorista, por exemplo, do TFD recebe. O motorista que trabalha entregando o documento no dia a dia, ele não recebe. Pela exposição diária, habitual e permanente na atividade mesmo. Aqui com relação ao posicionamento, a vereadora Thalita se retirou. A questão da diferença ali da penosidade, se foi um trabalho conjunto com a CEDIS, então, muito com base nos relatórios passados pela própria secretaria do que estava acontecendo, e nisso chegou-se a uma avaliação de quem teria direito e quem não. A questão de não se poder criar despesa nos últimos 6 meses de mandato, de fato, não podemos criar novas despesas, mas o decreto ele continua vigente. A gente não tem hoje nenhuma determinação judicial que derrube esse decreto e nós precisamos trabalhar para construir um projeto da melhor maneira possível, que atenda todas as particularidades de todos os setores, mas sem deixar de lado a observação ao LTCAT. O LTCAT
como eu falei, é um instrumento que ele vai nortear todo a elaboração e posterior concessão do adicional. O Ministério Público é atuante com relação a isso, o próprio Cleiton mencionou isso também, e nessas denúncias o Ministério Público chegou até a pedir o próprio LTCAT, já teve o vereador Serginho nos pediu o LTCAT, e até uma observação em cima também do que a vereadora Thalita falou, que se precisasse do laudo era só solicitar, nós disponibilizamos. Acho que vocês, os fisioterapeutas, solicitaram também, né, cópia do LTCAT agora recentemente. E o Ministério Público não fez nenhuma observação com relação à distribuição dos percentuais, que é o maior questionamento interno aqui na Prefeitura. O questionamento do MP é sobre a legalidade de se fazer via decreto ou não. É o que ele discute. E isso vai ser discutido ainda via judicial, mas por hora nós continuamos com o decreto vigente. E é isso, acho que responde tudo. Eu agradeço, demais a presença aí do Zé Antunes. Todos esses questionamentos passam pela RH da Prefeitura. Não podia deixar de agradecer a presença dos vereadores, os assessores aqui presentes, todos os servidores aí de diversas secretarias e departamentos que se fizeram presentes, CEDIS, Saúde, Obras, Vigilância, enfim, todos os que se sentiram de alguma maneira prejudicados e que querem fazer valer o seu direito, mandaram seus questionamentos. Os que aqui não tiveram presente procuraram a nós, vereadores, através de comissões, fizeram várias reuniões. Como o Zé Antunes muito bem colocou, e a vereadora Thalita questionou em relação a não poder criar despesa, nós temos um decreto válido para fazer valer esse direito até que esse período passe e que isso seja definitivamente resolvido. E eu entendo que não há criação de despesa, uma vez que a atividade já existe, nós não estamos criando cargo, e se a atividade é perigosa, penosa ou insalubre, é inerente à função. E isso não é nesse período que eu vou deixar de pagar, porque nós estamos constatando se é ou não direito do servidor, em virtude do trabalho que ele desenvolve em qualquer secretaria, em qualquer local, independente do cargo que ele ocupe na Prefeitura Municipal de Taubaté. Nós, enquanto vereadores, eu, enquanto vereador, presidente da Comissão de Justiça, vou lutar muito para que a gente possa, sim, retomar esse projeto e vamos fazer valer esse decreto, Zé? Vamos cobrar da empresa, vamos estudar de que maneira a gente pode estar convocando para fazer as correções devidas para que não haja nenhum prejuízo aí ao servidor público. Quero agradecer a todos aqueles que fizeram uso da tribuna e vamos nos encaminhar aqui para o final. Pois não, Zé? Só ressaltar essa parte da questão da empresa, acho que é de extrema importância, como eu falei, a participação ativa das secretarias no processo de avaliação. É bom a gente frisar isso, porque nós, como o vereador colocou num outro momento, eu, ali dentro do prédio da CTI, eu não tenho propriedade para estar apontando o que o Joãozinho, o que a Mariazinha fazem lá na ponta. Nessa visita do técnico da empresa que isto é avaliado. Então, a gente precisa de um apoio maior das secretarias para instruir, de fato, esse técnico e demonstrar para ele a realidade, para que conste no LTCAT o mais próximo possível do exercício real das atividades laborais dos servidores. Uma vez montado o LTCAT, esse laudo técnico é o que vai subsidiar posteriormente o pagamento, e isso ampara a Prefeitura para eventual questionamento judicial depois. Por que você paga 40% para tal categoria? Porque está aqui o LTCAT demonstrando que essa categoria faz jus a 40%. Então, o ponto principal que nós precisamos focar
é na construção de um LTCAT mais realista possível, que contemple todas as situações de fato. Me coloco à disposição também, qualquer servidor que tenha algum tipo de dúvida. A gente fica lá na CTI, no primeiro andar, pode estar procurando a gente lá, pode estar pedindo cópia do LTCAT. Acho que o próprio Cleiton também já chegou a solicitar, né? Então, qualquer servidor ou mesmo um munícipe que tenha interesse em estar vendo, avaliando esse documento, pode estar solicitando cópia, pode estar indo até lá para conversar e a gente bate um papo sem problema nenhum. Obrigado, Zé. Quero aqui registrar que o Felipe foi convidado, ele por um problema de saúde não pôde comparecer, que é o técnico do SESMIT, e eu me coloco à disposição de você, servidor, para que se tiver algum questionamento em específico a essa atuação, que nos procure o seu representante, nós reduzimos isso a termo e fazemos através de ofício de requerimento, e aí sim a gente vai cobrar de maneira junto para que essa resposta seja feita de maneira adequada. Discutidos os temas propostos para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara, que acompanhou os nossos trabalhos. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, servidores que se fizeram presente, vocês que fizeram uso da tribuna, vereadores e assessores que permaneceram até este horário. Muito obrigado, Zé Antunes, e aos servidores da Câmara. Muito obrigado, boa noite a todos.